Olá, seja bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Se você comentou em algum vídeo do canal, a sua dúvida pode ser esclarecida nesse vídeo de hoje. O propósito desse vídeo de hoje é explicar algumas dúvidas de alguns espectadores que deixaram seus questionamentos nos comentários públicos. Eu faço isso, a minha ideia em fazer isso é porque, às vezes, com palavras, fica um pouco difícil da gente passar a real mensagem que gostaríamos, então muitas vezes não fica claro, tá? Para a pessoa. E como eu sou um pouco exigente nesse processo de entendimento, então esses vídeos servem para a gente pontuar essas questões, tá bem? Então, a primeira dúvida que eu vou esclarecer aqui nesse vídeo de hoje é sobre a dona Antônia Faria. Dona Antônia Faria, muito obrigado, tá, pela a senhora estar presente nos vídeos. Vi que a senhora mandou também essa dúvida lá no Instagram, além de me seguir aqui no YouTube, tá lá no Instagram também, então muito obrigado por prestigiar os meus vídeos. Então, a dona Antônia Faria, ela coloca uma dúvida aqui. Bom dia, por favor, tem uma dúvida. O cloro de piscina faz mal para quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, para quem tem DPOC? A resposta é bem simples, é não. Tá? O cloro da piscina ele não tem nenhuma relação em fazer mal para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Para a doença pulmonar obstrutiva crônica, não. Apenas se essa pessoa, se esse paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica tiver alguma outra doença. Então aí já é uma outra questão. Outro aspecto que eu gostaria de deixar claro também em cima dessa dúvida é que o cloro não vai fazer mal se ele não for inalado. Aí ele não vai fazer mal. Como a dúvida foi o cloro da piscina, eu suponho que é só a preocupação de entrar na piscina. Se eventualmente alguém tiver a ideia de inalar esse cloro, que eu acho pouco provável que isso aconteça, ninguém vai ter uma ideia dessa, isso aí sim faz mal, tá? Mas ali na piscina, você fazendo a prática da piscina, seja na natação ou na hidroginástica, não faz mal nenhum. Só se a pessoa já tiver alguma alergia e esse cloro tiver algum odor. Aí sim, ele vai ocasionar algum mal. De modo geral, só se faz mal para as doenças pulmonares tudo aquilo que é inalado. Tudo que não for inalado não vai fazer mal necessariamente para quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica ou alguma outra doença pulmonar. Pegar, por exemplo, a asma. Em alguns casos, algumas substâncias fazem mal para o asmático, mas são substâncias que têm cheiro. Então, aquelas partículas do que ocasiona cheiro à substância entram na via aérea do paciente e isso vai fazer mal. No caso do cloro da piscina, não existe essa hipótese. Tá certo? Ficou claro essa dúvida? Se não ficou claro, deixa aí nos comentários. Bom, agora uma outra dúvida que eu gostaria de esclarecer nesse vídeo de hoje é essa dúvida anterior da dona Antônia Faria, ela foi deixada nos comentários públicos com o seguinte título, num vídeo de seguinte título: tem DPOC e quer saber o motivo da falta de ar? Então, estava lá nesse vídeo. Essa outra dúvida que eu vou esclarecer é de uma espectadora aqui do canal também. Ela conheceu o nosso canal há pouco tempo e ela deixou uma dúvida num vídeo de título: saturação, qual exercício pode ser feito para aumentar? No caso, o título do vídeo tem o propósito de sugerir situações onde possa aumentar a saturação de oxigênio apenas através do exercício. Então foi a Jocelina, tá? Obrigado, Jocelina, por você estar presente aqui também no canal, e obrigado por deixar essa dúvida aí. E a sua dúvida ela pode ser dúvida de outras pessoas.
Então, em resumos, lá no comentário dela, que foi um comentário público, ela relata um pouco, ela faz um pedido, ela quer uma orientação, o pai dela foi diagnosticado recentemente com doença pulmonar obstrutiva crônica, mas ainda está esperando uma consulta com o pneumologista. E ela quer saber se ela já pode procurar um fisioterapeuta para atender o pai dela em casa. Ela sabe que exercícios ajudam. Ela questiona também se o pneumologista vai passar algum remédio. Está preocupada, essa preocupação dela é a preocupação de todo mundo, né, em relação ao chiado no peito que o paciente com DPOC tem. Ele já teve algumas pneumonias, está fazendo uso de oxigênio. Bem, é mais ou menos esse o histórico dela, né, que ela compartilhou com a gente. Então, primeiro ponto, tá? Se o médico pneumologista vai passar remédio, com certeza vai passar remédio, viu, Jocelina? Provavelmente um dos remédios que ele vai passar é um broncodilatador. Tá? Agora, qual remédio especificamente, não tem como eu saber, né? Vai do que ele avaliar. Os broncodilatadores, eles têm o papel de reduzir o chiado e trazer um alívio para a respiração do paciente. Papel de um modo geral, tá? Tecnicamente não é apenas isso. Então essa é a essência para o leigo poder entender. Então, acredito que pelo menos o broncodilatador ele vai passar para o seu pai. Acredito que vai fazer ajustes aí também no uso do oxigênio, tá? Que está usando meio litro, não sei se meio litro é o suficiente, mas enfim, isso vai depender da avaliação do profissional médico na ocasião. Agora, eu acho que o questionamento principal, no sentido de orientação que ela gostaria, é se ela já pode procurar um fisioterapeuta. Tá? Então, assim, se fosse para atendimento comigo, eu iniciaria o atendimento desse paciente sem necessariamente um pedido médico. Tá? Isso eu. Outros profissionais não farão isso. Tá? Aqui em Curitiba mesmo eu conheço profissionais que só iniciam um atendimento com um pedido médico. No meu serviço, o que eu preciso para iniciar o tratamento de fisioterapia respiratória? Basicamente saber o que o paciente tem. Só isso. Então, se o paciente chegou para mim com o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, eu já recebo esse paciente para acompanhamento, porém, algumas técnicas podem estar restritas para esse paciente. Tá? É do conhecimento, eu acredito que de qualquer profissional da fisioterapia, que se um paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ele pode trazer com eles algumas outras doenças cardíacas, tá? Ou outras doenças do corpo como um todo, como por exemplo diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa. E a arritmia, que no comentário a própria Jocelina fala. Então, assim, se eu começasse a atender o pai dela só com o diagnóstico de DPOC, eu usaria apenas alguns recursos da fisioterapia respiratória. Tá? Por quê? Outros recursos, como por exemplo, os recursos de pressão expiratória, de pressão positiva, shaker e threshold, eu não usaria com o pai dela. No caso, eu já sei do diagnóstico de arritmia, então eu não uso esses recursos de treino expiratório em pacientes com arritmia, porque isso pode evoluir, pode trazer uma redução dos batimentos cardíacos. Tá? Isso é uma restrição que eu tenho, é uma restrição minha. Tá? Não usaria. Power Brief eu usaria? Usaria. Treinamento aeróbico eu usaria? Usaria, mas com algumas ressalvas. Tá? Justamente por não ter um diagnóstico completo de problemas cardíacos. Tá? O certo para a gente propor um treinamento aeróbico com segurança e com eficácia seria mediante um exame, seria a ergospirometria, tá bem? Então, tendo o resultado de uma ergospirometria, a gente consegue aplicar o treinamento aeróbico com uma maior segurança,
Nesse caso, tá, de um paciente que chega para mim sem uma ergospirometria ou sem o teste de esforço, o que eu poderia promover com esse paciente seria caminhada no ritmo lento, fortalecimento da perna, fortalecimento do braço, fortalecimento abdominal, porém com uma carga moderada. Agora, o que seria essa carga moderada? Daí eu iria avaliar ali durante o atendimento. Tá? Durante o atendimento, teria condições de avaliar isso. Como que se processa essa avaliação? Eu tenho um dinamômetro, tá? Esse dinamômetro me permite avaliar a força de braço, perna e até mesmo força de tronco. Então ali eu iria poder entender qual que é o máximo de força que esse paciente pode executar. O treino de força está mais voltado para a arritmia, né? Então, geralmente, quando a gente aplica o treino de força num paciente, uma força muito grande, uma carga, um peso muito grande, esse paciente também pode reduzir uma redução dos batimentos cardíacos. Então, essa é a importância da gente entender o nível de força que esse paciente pode suportar. Tá? Mas tendo o dinamômetro, isso é algo relativamente simples, não é algo muito complicado. O Power Brief, para situações de arritmia, não vejo contraindicação, uma contraindicação relativa, tá? Mas daí vai de entendimento da equipe. Quando eu falo contraindicação relativa, porque vai de entendimento da equipe. Então, eu acho que seria mais ou menos essa a orientação que eu poderia passar. Não é uma resposta precisa, tá? Mas isso sim vai depender de serviços de fisioterapia. Então, em resumos, o que eu acho que seria mais viável para a Jocelina, de um modo geral? Esperar essa consulta com um profissional médico, o pneumologista, e depois colocar para ele, né, a questão do acompanhamento de um fisioterapeuta. O que é fato é, a fisioterapia vai sim favorecer uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente se esse tratamento de fisioterapia for direcionado com recursos como o Power Brief. Tá? Depois ela acabou me respondendo, né? Eu esclareci essa dúvida, expliquei para ela mais ou menos isso que eu estou explicando no vídeo, e daí ela me respondeu, né, mais ou menos com a seguinte frase: ok, obrigado, então eu vou esperar essa consulta com o médico pneumologista. Até lá, o que eu acho que é interessante colocar em prática? Exercício de desinsuflação pulmonar. O que é esse tipo de exercício? É basicamente dar um canudinho fino para o paciente vai inspirar, essa inspiração pode ser pelo nariz ou pela boca, e soprar suavemente dentro do canudinho. Isso é um exercício simples, tá? Não precisa de grandes investimentos, é basicamente ter um canudinho onde já pode trazer um certo conforto para a respiração do paciente. Tá certo? Então essas seriam as dúvidas de hoje. Se você tiver alguma dúvida que não foi respondida nesse vídeo, eu peço que você deixe aí nos comentários, eu vou responder ela. Eu respondo todas as dúvidas, todos os comentários que colocam nos meus vídeos eu respondo. Se ela for uma dúvida bem relevante, onde assim, no que a gente tem de experiência nesses 13 anos, entender que é uma dúvida, que é basicamente a dúvida da maioria das pessoas, ela vai virar um vídeo aqui no canal. E você poderá ser citado também nesse vídeo. Tá certo? Então, muito obrigado por prestigiar mais esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, confira a sua inscrição. Se você conhece alguém que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, eu peço que compartilhe esse vídeo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.